um pouco sobre a definição. Hoje a gente vai conversar sobre definição, fisiopata, as manifestações clínicas, as complicações, o tratamento e o mecanismo de fome e saciedade. Em relação à definição de síndrome metabólica, ela vai ser um conjunto de fatores que vão aumentar o risco cardiovascular do paciente. E esse aumento do risco cardiovascular, ele vai ter uma íntima relação com o aumento da gordura visceral, que é a obesidade visceral, que vai ser esse acúmulo de gordura no compartimento intraabdominal, que vai levar também a uma resistência tecidual à ação das insulinas. A síndrome metabólica, ela também é conhecida como síndrome do X ou síndrome da resistência à insulina. Ela vai consistir em várias anormalidades que vão aumentar o risco cardiovascular e o risco de desenvolver diabetes mellitus. E para que eu tenha um diagnóstico de síndrome metabólica, eu tenho que ter 3 dessas principais características. E quais são essas principais características? A obesidade central, obesidade centrípeta, a hipertrigliceridemia, baixos níveis de HDL, hipertrigliceridemia e também a hipertensão. Mas para que eu tenha esse diagnóstico, eu tenho que ter uma classificação que vai organizar tudo isso. E quais são esses critérios que vão dar o diagnóstico de síndrome metabólica? Eles podem ser, de acordo com sua questão, ele vai dizer, de acordo com a OMS, de acordo com a Federação Internacional de Dislipidemia, ou de acordo com o NCEPT ATP terceiro, que é o mais utilizado. Então, nós vamos avaliar obesidade, perfil glicêmico, a pressão arterial e o perfil lipídico, onde eu vou avaliar os triglicerídeos e o HDL, que lembra que todos esses vão entrar entre os 5 critérios que vão ser elegíveis para dar o diagnóstico de síndrome metabólica. A OMS, ela vai ser a mais diferentona de todas, então ela vai ter alguns parâmetros que vão ser diferentes, iniciando pela medida da obesidade. A OMS, ela vai ser a única que vai ter como medida a cintura quadril. A Federação Internacional de Dislipidemias e o NCEPT AT3, eles vão ter como medidas apenas a cintura. Em mulheres, eu vou ter uma cintura maior que 88 centímetros, em homens maior que 102, na NCEPT3. Já na federação, ele vai diferenciar, vai separar de acordo com o sexo e com a etnia das pessoas. Se for asiáticos, eu vou ter ali homens com até 85 centímetros de cintura e mulheres até 90. Se for em europeus, vai ser homens até 94 centímetros e mulheres até 80. E sul-americanos, mulheres até 80 centímetros e homens acima de 90. A mais utilizada é a NCEPT3. E eu quero lembrar para vocês que é uma pegadinha muito comum de prova, os critérios brasileiros de síndrome metabólica. Isso não cai. Não existem critérios brasileiros. Então, a gente vai se adaptando de acordo com quais critérios a questão está pedindo. Já a OMS, ela vai ser a única que, em relação à obesidade, vai levar em consideração o IMC. Se o paciente tem um IMC maior que 30, ele vai ter já esse critério de obesidade. E além da medida cintura quadril, que em mulheres vai ser maior que 85 centímetros e homem maior que 0,9 centímetros. Quando vamos falar sobre o perfil glicêmico, nós vamos ter aí, entre o NCEPT ATP3 e a federação, mais ou menos que um pequeno consenso. No NCEPT, eu vou ter que o perfil glicêmico maior que 110, ou o paciente já está fazendo tratamento de alguma dislipidemia, e já a federação, eu tenho um perfil glicêmico acima de 100. Quando nós vamos para o OMS, aí eu vou poder avaliar fora esse perfil glicêmico. Eu vou avaliar
Posso avaliar também a hemoglobina glicada, que é a BA1C, que ela vai estar maior que 5,7. O teste de tolerância oral à glicose, que é o TOTG, que ele vai estar acima de 140, e o perfil lipídico, que vai ser maior que 100. Quando vamos para a pressão arterial, aí nós vamos entrar no critério de hipertensão. Na federação e na INSEPT, se eu tenho um paciente que tem entre 130 e 85, uma pressão ali de 13/8, ou esse paciente já está em tratamento, ele vai ter um critério elegível para síndrome metabólica. Quando eu vou partir para a MS, lembra, é mais diferentona. Então, ela vai levar em consideração a partir de 140/90, 14/9, ou o paciente que já está fazendo tratamento para hipertensão. Quando eu for avaliar o perfil glicêmico, gente, me perdoa de verdade. Perfil glicêmico é a glicemia em jejum, não de lipídios. Eu, nesse momento, não lembro se eu falei lipídios ou se eu falei glicemia em jejum. Mas perfil glicêmico é a glicemia em jejum que vai ser avaliada. Já no perfil lipídico, eu vou avaliar o triglicerídeo ou o HDL. O triglicerídeo ele vai ser um consenso entre os três critérios, que vai ser acima de 150, ou em tratamento de dislipidemia. Aqui sim é tratamento de dislipidemia, lá em cima é tratamento de diabetes, Então, entre todos, eu tenho esse consenso de 150, e quando eu vou avaliar o HDL, eu vou ter um consenso entre a federação e o NSEPT, que em mulheres vai ser menor do que 40, e em mulheres vai ser menor do que 50, e em homens menor do que 40. E lembrando novamente, a OMS ela vai ser a mais diferentona, em que nos homens eu vou ter um HDL menor que 35 e em mulheres menor do que 40. E a OMS, ela também vai ser a única que vai levar em relação à albumina. Se eu tenho uma baixa de albumina, menor que 30 microgramas, eu vou ter também um dos critérios para síndrome metabólica. Se em algum momento ali da sua anamnese, da análise de exames do paciente, eu ver que ele tem pelo menos 3 desses critérios, eles, por mais que eles apareçam assintomáticos, eles vão ter um risco maior para o desenvolvimento de doenças graves, como diabetes e também doenças cardiovasculares. De forma geral, o que mais cai normalmente é a INSEPT, a mais comum. Vou lembrar da obesidade, cinturas maior que 88 em mulheres e maior que 102 em homens, o perfil glicêmico, uma glicemia de jejum maior que 110, ou ele já está fazendo o tratamento de diabetes, uma pressão arterial maior que 13/8, ou 130/85, ou esse paciente já está fazendo tratamento para hipertensão. Em relação ao perfil lipídico, lembra, eu vou avaliar tanto o triglicerídeo como o HDL. O triglicerídeo, ele vai estar maior que 150 e o HDL em mulheres menores do que 50 e em homens menores do que 40. Já na Federação Internacional, lembra, obesidade vai ser dividida de acordo com o sexo e com a etnia. Vamos lembrar dos sul-americanos, em homens, até 90 centímetros e em mulheres, até 80 centímetros. Se eu tenho mais que isso, já é considerado um critério de síndrome metabólica. Gente, só um segundo, deixa eu só fechar a janela aqui que tá chovendo e começou a fazer bastante barulho. Voltei. Federação Internacional de Dislipidemias. Obesidade vai ser a relação da cintura e vai depender da etnia e do sexo. Lembra dos sul-africanos, em que mulheres, eu tenho ali uma medida até 80 centímetros, se mais que isso já é
considerado como um critério, e em homens até 90 centímetros. Quando eu vou para o perfil glicêmico, aqui já vai ser uma glicemia de jejum de 100 e não de 110. E a pressão arterial se mantém a mesma, 130 por 85, ou ele já está fazendo tratamento de hipertensão. Triglicerídeos se mantém em 150, ou tratamento de alguma dislipidemia. E o HDL, mulheres, menor do que 50 e homens menor do que 40, que também se mantém. Agora, para mais diferentona, e o que vocês mais devem atentar no início de uma questão que fala sobre síndrome metabólica, é sobre qual dos critérios ele quer que você classifique. Quando eu vou para a MS, lembra, não é mais a medida apenas da cintura, é a relação cintura-quadril. Se essa relação nas mulheres é até 0,85 ou acima disso, já é considerada critério, e em homens até 0,9 centímetros ou acima disso. E a OMS, ela é a única que leva em consideração o IMC. Isso é uma pegadinha de prova que pode colocar o IMC para você, por exemplo, na NCEPT ou na federação. Não leva em consideração. A OMS é a única que vai considerar o IMC. Já no perfil glicêmico, aqui eu tenho um leque maior de exames que eu posso avaliar. Eu posso avaliar a hemoglobina glicada, que vai estar acima de 5,7. Eu posso avaliar o teste de tolerância oral à glicose, que vai estar acima de 140, ou a glicemia de jejum acima de 100. Em relação aos triglicerídeos, se mantém acima de 150, ou fazendo o tratamento, e o HDL, homens, menor do que 35, e em mulheres, menor do que 40. E a OMS também vai ser a única que vai levar em consideração a albumina. Se eu tenho uma microalbuminúria, uma baixa da albumina menor do que 30, já é considerado também como critério. Mas os principais vai ser obesidade central, hiperglicemia, baixos níveis do HDL, aumento dos triglicerídeos e a hipertensão, que vão estar contemplados nesses critérios. Já em relação aos fatores de riscos para uma pessoa desenvolver uma síndrome metabólica, a gente pode citar as dislipidemias aterogênicas, a hipertensão, que é considerada como critério diagnóstico, assim como a dislipidemia, doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, a apneia obstrutiva do sono, quando o paciente é sedentário, não faz atividade física, quando eu tenho um aumento da quantidade da gordura abdominal, que também é considerada como um critério, e também pode ter um fator de risco associado à genética. E esse fator de risco associado à genética, ele pode ser monogênico ou poligênico. Monogênico, apenas um único gene vai determinar essa obesidade, e poligênico, vários genes em comuns vão determinar esse fator de risco para a obesidade. Eu quero fazer uma observação para vocês em relação aos critérios. Lembra que o LDL, em momento nenhum, ele foi citado aqui. Então, é uma pegadinha muito comum em provas. Assim como a esteatose hepática, que pode ser um fator de risco e pode ser uma complicação, ela não é levada como critério e pode cair em provas, são muito comuns, assim como o ácido úrico. Ele também não é critério, mas é visto bastante em provas. E se eu tenho um paciente obeso, mas eu não tenho aquela obesidade centrípeta, ele também não é considerado como critério, exceto se ele tiver o MC maior que 30 e for nos critérios da OMS. Já conversamos sobre os fatores de riscos. E eu quero relembrar para vocês que se eu tenho 3 ou mais desses fatores de risco, eu tenho uma resistência à insulina já propriamente dita. E essa resistência, ela quer dizer que eu tenho mais insulina do que o corpo precisa. Eu tenho mais glicose do que os níveis normais. E isso vai ser prejudicial para a nossa saúde, gerando o diabetes mellitus. Já em relação à fisiopatologia, nós vamos ter várias anormalidades
fisiopatológicas que vão ser observadas na síndrome metabólica. E as mais comuns vão estar relacionadas ao aumento dos níveis de ácidos graxos livres circulantes, porque esses ácidos graxos livres no plasma, eles vão atuar diretamente no tecido adiposo, aumentando o compartimento das vísceras abdominais, causando obesidade centrípeta, e também vão para o sangue e vão se disseminar e podem provocar também a aterosclerose. Quando falamos sobre a fosforilação em serina dos substratos dos receptores de insulina, vai estar relacionado porque eu tenho uma diminuição da sinalização intracelular na cascata da glicose. Isso vai fazer com que eu tenha altos níveis de ácidos graxos circulantes e eu não tenha uma boa captação dessa insulina. Eu posso também ter o acúmulo de lipídios nos músculos e no fígado, que vai gerar uma esteatose, e essa esteatose hepática, ela pode evoluir para uma esteatose hepatite, que aí ela vai ser de uma etiologia não alcoólica, porque vai estar relacionada ao aumento de lipídios e vai aumentar o TGO e vai aumentar o TGP e pode gerar uma cirrose. Eu posso também ter uma alteração na secreção dos hormônios pelos adipócitos, porque como a gente conversou na aula anterior, os ácidos graxos também vão participar na síntese de hormônios. E aí eu tenho uma diminuição da sensibilidade residual à insulina. E essa diminuição à sensibilidade à insulina vai gerar ao diabetes mellitus. Além disso, eu tenho um estado inflamatório sistêmico, onde eu vou ter um aumento das citocinas nos tecidos adiposos, principalmente nos viscerais, que vão aumentar os níveis de proteína C e vão aumentar o risco cardiovascular. Além desse estado inflamatório sistêmico, eu também tenho o estado protrombólico, porque eu vou ter um aumento da secreção de ativadores de fibrogênio, que vão ser estimulados por essas citocinas inflamatórias. Além disso, eu tenho um aumento da síntese do VLDL pelo fígado e aumento da atividade da septe. Isso vai fazer com que essa atividade aumentada vai fazer com que eu não consiga oxidar direito esses lipídios e que ajude na formação da placa de ateroma, causando a aterosclerose. Posso também ter aí na sua fisiopatologia a hipertensão, porque eu tenho um aumento da retenção de sódio. Essa retenção de sódio vai também ali reter água e vai formar uma hiperinsulinemia. Eu não vou conseguir liberar direito esse sódio, porque ele vai estar acumulado, gerando uma hipertensão arterial por essa retenção de sódio e essa retenção de água. Além de tudo isso, eu ainda tenho como uma fisiopatologia a disfunção endotelial, porque eu tenho uma menor produção do óxido nítrico, que normalmente ele é estimulado pela insulina, e como eu tenho uma resistência à insulina, ele vai ter também uma menor produção desse ácido nítrico, que ele vai ser um importante vasodilatador. Então, a síndrome metabólica, vocês podem ver que ela realmente é um conjunto de fatores, um conjunto de fisiopatologias que vão gerar a síndrome metabólica. Conversando um pouco agora sobre as manifestações clínicas, a maioria dos pacientes eles vão se apresentar assintomáticos, mas alguns podem ter algumas características que vão ser bem específicas, como a acantose nigricans, que ela é específica da resistência à insulina, que ela vai ser essa parte mais escura, principalmente em dobras, no pescoço, na região anterior do cotovelo, nos joelhos, embaixo da axila. O paciente também pode apresentar acródoncos, que são esses tumores que vão estar principalmente na região cervical, na região do pescoço, e eles vão servir como marcador de
de que eu posso ter algum pólipo intestinal por ali. Além disso, o paciente ele pode se apresentar com cansaço, porque ele vai ter esse aumento de peso, ele vai ter esse aumento da circunferência abdominal, ele geralmente não faz uma atividade física, tem uma alimentação desregulada, e ele pode apresentar esse cansaço. As mulheres podem apresentar alterações menstruais. Além disso, o paciente pode vir com sintomas de diabetes, que é a polidipsia e a poliúria. A polidipsia é o aumento da sede e a poliúria vai ser o aumento do volume urinário. E aí, a partir disso, eu vou ter complicações. Mas antes que essas complicações ocorram, eu também tenho outras manifestações clínicas que podem aparecer de forma, quando eu tenho esse quadro mais arrastado, que é a esteatose hepática, que a gente conversou lá em cima, como é que ela ocorre. Eu posso ter também o diabetes mellitus, porque o pâncreas, ele vai chegar uma hora que ele vai cansando. E eu vou ter essa resistência maior à insulina. Eu vou ter uma facilidade na formação de aterosclerose, vai ter uma facilidade da formação das placas, e isso pode gerar uma DALP, que é uma doença obstrutiva periférica, que realmente os vasos da periferia eles vão estar obstruídos. Além da DALP, eu posso ter um infarto agudo do miocárdio, além de um AVE. O paciente pode apresentar asma, porque eu tenho esse estado de inflamatório sistêmico que pode exacerbar uma crise de asma. As pacientes mulheres podem ter uma síndrome do ovário policístico associadas, que vai ser muito comum na prática clínica de vocês quando vocês estiverem rodando no ambulatório de ginecologia. Eu posso também ter uma nefropatia relacionada à obesidade, e essa nefropatia também pode estar relacionada ao diabetes. Uma das principais causas que levam o paciente a fazer diálise é a nefropatia diabética, não só no Brasil, mas também no mundo. O paciente também pode apresentar uma osteoartrite. Eu vou ter uma sobrecarga articular pelo peso, e eu vou ter esse estado pró-inflamatório, além de ter um risco aumentado para câncer. Tá, Karen, vai ficar gravado sim, já tá gravando, assim que acabar a gente vai disponibilizar, e aí eu já vou pegar direto para gravar a próxima aula e disponibilizar para vocês também. Agora, começando sobre as complicações em si. As complicações, elas podem ser, na verdade, metabólicas. Lembra que eu falei lá do diabetes, o pâncreas ele vai cansando, então chega uma hora que o pâncreas não consegue dar conta do aumento da glicemia. Chega uma hora que ele vai cansando, ele vai diminuindo a produção de insulina. Isso vai ser causado pela resistência à insulina. Além disso, eu posso ter complicações, na verdade, cardiovasculares, que aí vão estar relacionadas à dislipidemia, vão também estar relacionadas ao paciente ter uma história familiar de hipertensão. Quando eu tenho esse histórico familiar com uma síndrome metabólica e uma resistência à insulina, isso vai aumentando cada vez mais o risco desse paciente de ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma DALP, que vão ser as principais causas de morte nesses pacientes que vão ter a síndrome metabólica. Eu posso ter alterações reumatológicas, como a gente conversou aqui, como uma das manifestações clínicas é a osteoartrite. Mas por que vai ocorrer essas manifestações reumatológicas? Eu vou ter um aumento do ácido úrico, que vai estar relacionado a essa síndrome metabólica. E esse aumento do ácido úrico, ele pode dar gota. E também uma hiperuricidemia, que vai estar relacionada também à gota, como também a formação de cálculos renais. O excesso de peso, que vai causar uma sobrecarga nas articulações, pode gerar uma osteoartrite junto com o estado pró-inflamatório.
Eu posso também ter complicações pulmonares. A gordura, ela vai ativar a interleucina 6, que ativa adipocinas, que vão estimular a inflamação do tipo 2, que pessoas que já tinham asma vão ter um risco maior de exacerbação dessas crises que ele vai ter. Pacientes com apneia do sono também vão estar relacionados a alterações da anatomia, principalmente na região cervical, porque eu vou ter um aumento de gordura nessa região que pode causar uma constricção, então vai dificultar a passagem do ar e vai diminuir a saturação do paciente. Eu posso ter complicações oncológicas, porque o aumento das adipocinas inflamatórias, elas vão causar um estado pró-inflamatório que cronicamente esse estado, ele pode predispor a um câncer, principalmente câncer de ovário, câncer de endométrio e câncer de mama. Uma pegadinha que cai bastante em prova é relacionar o câncer de próstata com síndrome metabólica. Ainda não tem comprovações de que esses dois estão relacionados. Então, cuidado na prova de vocês que podem cair uma pegadinha dessa. Lembra, vai estar principalmente relacionado. Quais são as complicações oncológicas, principalmente relacionadas ao trato gastrointestinal, câncer de colo, câncer de intestino e também relacionados aos órgãos que vão precisar de estrogênio, como a mama, como o endométrio e como o ovário. Porque lembra da aula de ontem, o estrogênio vai vir ali dos glicerídeos, dos ácidos graxos. Então, isso aí vai se correlacionando. Além de complicações oncológicas, eu vou ter também complicações no trato geniturinário. Posso ter também complicações gastrointestinais, que podem levar a uma esteatose hepática, que vai ser a gordura no fígado. Posso também gerar uma doença de refluxo, porque eu tenho um aumento da pressão intraabdominal, que pode gerar esse refluxo. Além disso, eu também posso ter complicações dermatológicas, que vai ser a acantose nigris e os acórdons. E lembra que os acórdons, eles são marcadores de que eu posso ter pólipos intestinais que vão predispor a maior chance de câncer de intestino. Além de todas essas complicações, eu ainda tenho complicações reprodutivas, que na mulher, quando eu tenho a ausência da insulina, vai estar relacionada ao ovário policístico, por isso que eu falei que vai ser bastante comum vocês encontrarem pacientes com SOP e síndrome metabólica. E já nos homens, ela vai estar relacionada à infertilidade, porque o testículo ele precisa da progesterona para poder fazer a produção dos espermatozoides, e a progesterona e a testosterona, a testosterona vai também estar relacionada aos ácidos graxos. E por fim, eu posso ainda ter complicações renais, que é a nefropatia, que eu expliquei para vocês lá no início. Então, você vê que a síndrome metabólica, ela vai ter inúmeras complicações. E quanto mais cedo a gente conseguir intervir, melhor vai ser para esses pacientes não desenvolverem essas complicações. Vamos conversar agora um pouco sobre o tratamento. E o tratamento ele vai se basear em tratamento não medicamentoso, farmacoterapêutico e também cirurgias. No tratamento não medicamentoso, a gente vai conversar esse paciente para que ele melhore os hábitos alimentares, para que ele comece a praticar uma atividade física, e isso vão ser modificações comportamentais que vamos estimular os nossos pacientes, que vai ser a famosa MEVES, que vocês vão ver nas evoluções, mudanças no estilo de vida. Vai estar muito comum você encontrar lá no prontuário, estímulo MEV, mudança no estilo de vida. Quando nós vamos falar sobre o tratamento medicamentoso,
Aí nós partimos para o tratamento medicamentoso do diabetes, que vai ser amplamente disseminado o uso da metformina, que ela tem um efeito glicêmico e também vai atuar bem discretamente na perda de peso, mas também vai ajudar o paciente ali a perder 2 a 3 quilos, quando associados aos MEVs, que são as mudanças dos estilos de vida. A metformina, normalmente, ela vai ser encontrada ali na sua forma de clássica, metformina de 850 ou de 500 ml, mas também pode ser encontrada na forma de Glifage XR, que é uma metformina que vai ter uma liberação mais prolongada. Isso vai fazer com que o paciente precise tomar só um comprimido, em vez de que ele tomaria 2 ou 3 comprimidos de metformina. Já quando nós conversamos sobre o tratamento medicamentoso da obesidade, aí sim nós vamos conversar sobre qual é o IMC desse paciente. As indicações para o tratamento da obesidade vão ser para os pacientes que vão ter um IMC maior do que 30. E eu não tenho comorbidade. Já o paciente que tem um IMC de 25 ou 27, dependendo da referência, e tem a comorbidade, ele já vai ser candidato no tratamento farmacológico. E ainda mais, se eu tenho um paciente com IMC de 25, tem uma terapia dietética ali e uma atividade física sem êxito, eu também vou conversar com esse paciente para ver o que a gente pode melhorar. Se eu posso já iniciar alguns medicamentos que a gente vai conversar agora. Alguns medicamentos que podem ser utilizados comumente é a sibutramina, que ela vai agir reduzindo o apetite e tem como efeito colateral o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, além de insônia e constipação. Então, temos que ter cuidado de utilizar a sibutramina em pacientes que são hipertensos. Se eu já tenho um paciente que tem hipertensão, dou um medicamento para ele que vai aumentar a pressão, que vai aumentar a frequência cardíaca, não vai ser benéfico para o paciente. Então, eu posso partir aí para outros medicamentos. E aí nós vamos ter o topiramato como outro medicamento utilizado no tratamento da obesidade, que ele também vai agir reduzindo o apetite. E ele também pode ser utilizado como uma profilaxia para enxaqueca. E como efeito colateral, eu vou ter uma sonolência, o paciente vai ficar mais sonolento, eu tenho uma diminuição da concentração e eu também posso ter uma miopatia aguda. Então, devemos ter cuidado quando a gente vai indicar uma terapia farmacoterapêutica para os pacientes de obesidade. Oi, Elô. Oi. Sem contar que a sibutramina, eles utilizam a sibutramina junto com o topiramato, porque a sibutramina, normalmente ela causa... meu Deus, qual é o nome que eu esqueci agora? A pessoa não consegue dormir direito, ela causa isso, por isso que eles utilizam a sibutramina junto com o topiramato, que é para dar uma boa noite de sono para o paciente. Aí você pega 2 medicamentos que eram para ser utilizados em terapia única, associam eles para que o paciente consiga perder peso, mas e os efeitos que esses medicamentos vão trazer sobre os efeitos colaterais depois? Então, é uma coisa que deve ser pesada muito bem. E, geralmente, quem indica essa terapia, geralmente é um endocrinologista, um nutrólogo, ou algo mais dessa parte de especialidade. A gente ali vai ficar só agora, inicialmente, vocês estão rodando nas USFs, só aí na farmacoterapia do diabetes, na farmacoterapia das dislipidemias e também da hipertensão. Mas a gente vai conversar sobre eles aqui, porque pode, por acaso, cair na prova de vocês. Nós temos também o Orlistat, que pode ser utilizado. Ele vai reduzir a absorção da gordura intestinal, então, como efeito colateral, ele pode dar uma diarreia. E essa diarreia vai ser principalmente quando o paciente vai comer algum alimento gorduroso.
Então, essa diarreia vai ser mais violenta, assim por se dizer. Pode ser utilizado também a Saxenda, que ela vai agir reduzindo o apetite, mas pode causar náuseas, e também a brupirona com a naltrexona, que vai reduzir o apetite e também pode ser utilizado. Quando a gente fala sobre as cirurgias, aí vamos começar sobre as cirurgias bariátricas. Elas devem ser analisadas de acordo com cada perfil de paciente. Mas quais são as indicações, por se dizer? Quando eu tenho um paciente que tem um MC maior que 35 e tem alguma comorbidade, ou esse paciente tem um MC maior do que 40. Então, eles são indicativos de cirurgias bariátricas. E essas cirurgias só vão ser indicadas quando eu tenho uma falha terapêutica após 2 anos seguidos. Então, eu estou há 2 anos junto com esse paciente, vendo que ele realmente está tentando perder peso, não está conseguindo. Aí sim, se ele tiver um MC maior que 35, tiver alguma comorbidade, ou se ele tiver um MC maior que 40, eu posso indicar cirurgia bariátrica. E além da cirurgia bariátrica, nós também temos uma cirurgia que é chamada de cirurgia metabólica, que nada mais é do que uma cirurgia bariátrica com o objetivo de reverter o diabetes. Então, ela vai ser feita em pacientes que vão ter um diabetes mellitus tipo 2 refratário. Eu estou ali utilizando o medicamento, não estou conseguindo controlar. Além de ter diabetes mellitus tipo 2 refratários, eles têm que ter também um MC maior do que 30 e um tratamento regular maior do que 2 anos. Então, você está vendo ali que o paciente está fazendo o tratamento certinho e você não está tendo aquele controle adequado do diabetes. Então, pode ser indicada essa cirurgia metabólica, mas um pequeno detalhe importante é que se o paciente já tem um diagnóstico de diabetes maior que 10 anos, ela não é indicada. Porque qual é o objetivo dela? É reverter o diabetes. Se o paciente já está há mais de 10 anos convivendo com diabetes, ela não é indicada porque ela não vai ter um efeito tão bom a longo prazo para ele. Além desses medicamentos, o que é que a gente vai mais encontrar nas USFs? O tratamento das dislipidemias, que vai ser com as estatinas, que vão agir diminuindo o LDL, que vai ajudar na redução dos eventos cardiovasculares, como complicações, e também pode ser utilizados os fibratos, que vão ser relacionados ao aumento dos triglicerídeos. A gente conversou um pouco sobre eles na aula passada. Além das dislipidemias, nós tratamos os diabetes, tratamos também a hipertensão, que vai ser, o tratamento da hipertensão vai ser com medicamentos e a modificação do estilo de vida. Quando nós falamos sobre o estado protrombólico, nós podemos utilizar aspirinas em baixas doses para poder controlar esse estado protrombótico e também no estado pró-inflamatório, as estatinas já vão ajudar. Porque lembra que a gente conversou na aula passada que os ácidos graxos, quando eles vão para o vaso, que vão formar placa, eles liberam citocinas que aumentam esse estado inflamatório? Então, é a partir daí que ocorre esse estado pró-inflamatório. Agora vamos conversar um pouco sobre fome e saciedade. Sei que pode parecer complexo, mas eu vou falar aqui agora para vocês uma forma do que vocês têm que lembrar. Nós vamos ter hormônios orexígenos que vão aumentar a fome e também vamos ter hormônios anorexígenos que vão levar à saciedade. Quando eu estou ali com o estômago vazio, estou ali com fome, um hormônio chamado grelina vai ser liberado e vai lá no hipotálamo e vai dizer: hipotálamo, tô com fome, meu estômago tá vazio, preciso de energia. O hipotálamo vai estimular a liberação do neuropeptídeo Y, da orexina e também das hipocretinas. Feita essa liberação, você vai sentir cada vez mais fome, que vai chegar um ponto que você vai comer.
Quando você come, eu tenho uma distensão do estômago. Lembra que é o estômago vazio que vai estimular a grelina? Quando eu tenho a distensão dele, eu tenho a diminuição da grelina. Então, quando eu diminuo a grelina, eu vou ter a liberação do GLP-1, que vai dizer, eu estou digerindo alimento, não preciso mais ter fome. Então, o neuropeptídeo Y, a CCK, o neuropeptídeo Y vai estar relacionado à fome. A CCK, a insulina e a leptina é que vão dizer que você já comeu e agora está saciado. A leptina, ela vai estar na gordura, e aí você vai pensar, então se eu tenho mais gordura, eu vou ter mais leptina, eu vou ter mais sinalização de que eu vou estar saciado. Não, na verdade ocorre o inverso. Eu tenho tanto aumento de leptina por causa do aumento da gordura, que vai chegar um momento que eu vou ter uma resistência. Então, eu não vou ter um aumento da ação, e sim da quantidade. Isso vai acontecer de uma forma que o paciente ele vai ter o aumento da fome, ele vai comer, ele não vai ter essa sinalização adequada da leptina, então ele não vai perceber nem que comeu. Deu para entender essa parte? Só um recapitulando. Fala, Virginia. Hello, quer dizer então que o aumento da leptina nas células adipócitas, elas acabam gerando, digamos, uma inibição da atuação da leptina? Por isso que a pessoa que está obesa, ela nunca está saciada, sempre está com vontade de comer mais? Não leva a inibição, ela leva uma resistência da ação. Eu vou ter a quantidade, mas eu não vou ter um aumento na ação, que vai causar essa resistência. Certo. Pronto, era isso que eu estava com dúvida. Obrigada. Nada. Só recapitulando aqui. Comi, estômago distendeu, diminuiu a grelina, ativou o GLP-1, que disse, tô comendo, tô digerindo, não preciso mais ter fome. Vai ativar a CCK, a insulina, a leptina, que vão lá no cérebro e vão dizer, não estou mais com fome, agora eu estou no meu momento de saciedade. E lá no cérebro vai ter ativação da PONC e da CART, que vão ativar uma via anorexígena, que é a via da saciedade. Então, uma forma que eu peguei para me lembrar quais são os nomes dos hormônios é orexígenos. Eu lembro de grande e nhonho. Grande, eu vou lembrar o G da grelina, e nhonho de neuropeptídeo, o N, o O de orexina e o H da hipocretina. Grande e nhonho, grelina, neuropeptídeo Y, orexina e hipocretina. E já os anorexígenos vai ser a colestestoquinina, que vai ser a CCK, o GLP-1, a insulina, a leptina, a CART e a PONC. De forma geral, de tudo isso que vocês estão vendo aí, é isso que vocês precisam guardar. Deu para entender essa parte? Ou ficou uma dúvida de como tudo isso ocorre? Deu para entender. Eu consegui entender. Não conseguiu? Não, eu consegui entender direitinho. Pronto, perfeito. Só que além da ação desses hormônios, vocês têm que lembrar em quais regiões isso vai acontecer lá no cérebro. Então, o centro regulador da fome e da saciedade, ele vai ficar nas regiões hipotálamo, vão ficar nas regiões do hipotálamo, principalmente no hipotálamo lateral. Então, o centro regulador da fome e saciedade fica onde? No hipotálamo. Hipotálamo todo? Não, no hipotálamo lateral. Nós vamos ter alguns núcleos que vão também estar relacionados a esse centro regulador, como o núcleo paraventricular,
que ele vai ser o centro da saciedade, então ele vai ser o centro anorexígeno, que ele também vai ter um centro ali termorregulador. Então, quando o indivíduo aumenta a sua temperatura, ele também aumenta a sensação de saciedade. Além do núcleo paraventricular, eu tenho o núcleo dorso-medial, que vai ser a região oréxica, que vai ser a região da fome. Além do núcleo dorso-medial, eu também tenho o núcleo arqueado, que vai estar relacionado ao recrutamento de determinadas áreas para que se faça a inibição ou aumento da fome. Então, vai estar relacionado ali as duas vias. Além disso, eu também tenho o ventromedial, que vai ser uma região anoréxica, que vai ser controlada por neurônios, e esses neurônios vão ser ativados pela mastigação e pela dilatação gástrica. E se eu tenho uma lesão no núcleo ventromedial, eu vou ter uma lesão que vai provocar obesidade, porque eu não vou ter essa região anoréxica ativada. De tudo isso, o que é que vocês precisam lembrar? Vocês precisam guardar isso e levar isso para a prova. Vocês têm alguma dúvida sobre síndrome metabólica, sobre a fisiopatologia, as manifestações clínicas, complicações do tratamento ou da fome e da saciedade? Eu estava aqui lembrando da questão da tirosina, quando você falou da insulina. Quando você falou dessa questão da insulina, essa tirosina, ela também vai ter um receptor falho? Como é que acontece? Repete, por favor, que cortou. Da parte da tirosina, do receptor de tirosina. Porque a tirosina, ela vai ter esse receptor quando tem a insulina, certo? Certo. E aí, quando você falou da questão da insulina e que vai ter um problema metabólico, tem a ver também com esse receptor de tirosina? Pode ter, como também não pode ter. Porque nós temos vários fatores que vão levar essa resistência à insulina, não só a tirosina. Nós vamos ter ali o pâncreas que vai estar cansando de tanto produzir insulina, a insulina não dá conta da quantidade que tem para poder ser metabolizada de glicemia. Nós temos vários fatores fisiopatológicos relacionados à síndrome metabólica, não só a tirosina em si. Isso vai ser uma questão muito específica que para você pode parecer que é uma coisa muito importante, mas que você, quando abre um contexto maior, é só um pequeno detalhe, como eu lembrar da enzima que vai quebrar o ácido graxo glicerol. Entendeu? Entendi, obrigada. Então, pessoal, por hoje é isso. Síndrome metabólica, seu tratamento e o mecanismo de fome e saciedade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam comigo. Hoje o dia foi bem corrido, eu mal peguei no telefone. Então, eu estou pegando agora para responder essas dúvidas de vocês. Eu e Isaac, tá? Boa noite para vocês. Fala, Vitória. Oi, Lô, só uma dúvida. Em relação ao cortisol, quando ocorre um aumento da liberação de cortisol, a gente teria qual principal atuando, leptina ou grelina? Repete, por favor. Quando ocorre um aumento da liberação de cortisol, aí a gente vai ter qual principal atuando, a leptina ou a grelina? Poxa, agora você me pegou. Eu te respondo. Aumento do cortisol, grelina ou leptina, não é isso? Isso, porque eu tinha visto uma questão de uma prova anterior, aí estava falando sobre uma hipocortisolemia relacionado à hiperglicemia. Só que eu não sei se seria a hipocortisolemia ou se seria hipercortisolemia que causaria uma hiperglicemia.
Te respondo em 10 minutos no teu WhatsApp. Tá bom, tá certo. Obrigada, viu, Elô? Por nada, gente. Qualquer dúvida, vocês falam comigo. Olha, essa dúvida da Vitória, se você puder responder assim para todo Eu mundo. respondo no grupo. Pronto. Fechou? Fechou. Já. Obrigada. Por nada. Boa noite. Tá Qualquer certo, coisa, Elô. estamos por aqui. Boa noite. Boa noite. Obrigada, viu, Elô? Obrigado. Boa noite.